Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Salmo 51, a confissão de Davi. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Salmo 51, versos 10 ao 12, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O texto de hoje, o salmista ele escreve mediante a grande aflição, depois de ele ter entendido o quão grande coisa terrível ele fez, o pecado que ele cometeu com Batseba, e além de cometer esse pecado do adultério, o pecado do homicídio do seu marido, que ele colocou na frente de batalha para morrer. Examinando esse texto, nós conseguimos entender porque ele foi o único homem na Bíblia a receber o título Segundo o Coração de Deus. Davi, ele reconhece os seus pecados e reconhece que foi através da sua frágil estrutura carnal que ele cometeu esse pecado. Ele não terceirizou a culpa, ele trouxe para si a autorresponsabilidade. E a única coisa que ele temia ao Senhor era perder o Espírito Santo de Deus, coisa que hoje, infelizmente, muitos crentes pecam e nem se preocupam com isso. Mediante ao ensinamento que nós recebemos hoje, que nós possamos compreender o quão importante é ter o Espírito Santo e o quão importante é ter um espírito voluntário, aquele que está sempre à disposição de aprender do Senhor e ser renovado e ser restaurado para ser agradável a Ele. Davi também conseguiu compreender que através dos seus erros, o próprio reino dele estava prestes a desabar, e ele não estava nem tão preocupado com a restituição do reino, mas ele estava mais preocupado com a perda do povo. E é o que ele pede para o Senhor, é incrível. Além de pedir que o Senhor não lhe retire o Espírito Santo, ele também pede que lhe dê um espírito excelente, para que ele não venha cometer os mesmos pecados novamente. Isso que faz com que esse homem, que teve tanto sangue em seu reinado, seja considerado um homem que está segundo o coração de Deus. Davi poderia estar preocupado com muitas coisas. Poderia estar preocupado com a perca da sua própria vida. Poderia estar preocupado com a ruína do seu reino, ou até mesmo da sua reputação. Mas de todas as coisas que fazia com que Davi temesse, a declaração dele deixou bem clara o que ele mais temia: ficar sem a presença do Senhor e sem a presença do seu Santo Espírito. Como eu sempre falo aqui no canal, quando eu tenho a oportunidade de dizer que não existe nenhum pecado de você ter bens, não existe nenhum pecado de você ter um bom salário, uma boa carreira, fazer um bom curso. Não existe pecado nenhum em nenhum desses fatos, desses atos. Porém, o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas têm se preocupado com tantas coisas, têm se preocupado em buscar tantas coisas que vai perecer nessa terra, e quando se fala acerca do Espírito Santo de Deus, que ele é responsável em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que é responsável em nos tornarmos uma testemunha de Cristo, é ele que confirma no nosso coração, testifica no nosso coração que nós somos filhos do Eterno,
que nós alcançamos a redenção através de Cristo. E eu tenho visto que tem cristãos que se dizem cristãos que sequer têm se preocupado com a perda ou com o afastamento ou com o esfriamento do Espírito Santo de Deus. Como podemos então chegar a esse tal espírito voluntário? Existe algo chamado modelagem. O passo a passo é muito bem simples. Davi, ele reconheceu o seu pecado e ele teve capacidade de reconhecer que somente ele e ninguém mais, a não ser ele e a sua estrutura carnal, que o fez pecar. Ele não terceirizou a culpa. Então é o momento de nós trazermos autorresponsabilidade para os nossos atos. Por que pecamos? Por que erramos? Porque a falha não está no outro, a falha não está no nosso próximo, a falha está em nós mesmos. Davi, ele compreendeu isso, ele entendeu ao ponto de dizer: Senhor, dai-me um espírito voluntário, restitui a mim, não me deixes faltar o Espírito Santo de Deus, que ele não se retire de mim. Porque Davi, ele entendeu que em sua matéria, sua carne, desde o ventre da sua mãe, ele foi gerado no pecado. E não existe nada de bom nessa matéria. Davi também conseguiu compreender que o erro dele levou a uma catástrofe de não somente a sua família perecer, mas um reino inteiro, uma nação inteira. E é outra coisa que ele também pede, para que o Senhor venha restituir e não venha fazer perecer um reino por causa da decisão de pecar que ele teve, por causa do seu deslize e por causa das coisas que ele aplicou no decorrer de sua vida. Autorresponsabilidade. Fica então esse aprendizado para a nossa meditação e que nós venhamos valorizar cada dia mais. Se você não tem valorizado, passe a valorizar. E se você já valoriza, passe a valorizar ainda mais a presença excelente do Espírito Santo de Deus. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.